vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hoje para falar sobre o capítulo 4. Esse capítulo, titulado Os Missionários, é um capítulo extremamente interessante. E qual é o contexto histórico desse capítulo? Bom, no Brasil, Humberto de Campos vai dizer que nós estávamos aqui experimentando as nossas primeiras expedições exploratórias, né? Ali no reinado de Dom Manuel I, a gente vai ter 1501, 502 a primeira expedição, depois 503, 4 a segunda, 1516 a 1520 a gente vai ter a terceira, que não é mais exploratória, ela já tem uma finalidade guarda-costa, né, que é mesmo patrulhar, tem uma função militar, para afastar aqueles franceses que já há algum tempo vinham realizando comércio, né, com os índios que aqui vinham contrabandeando pau-brasil, né, e esse pau-brasil foi motivo aí de muitos confrontos entre França e Portugal. E na Europa, em Portugal, o que estava acontecendo nesse período? Bom, nesse período a gente vai ter a instalação da Inquisição Portuguesa em 1536. E por que eu começo o estudo desse capítulo destacando esse período histórico? Porque Humberto de Campos vai dizer que nesse momento histórico, né, a gente vai ter uma reunião no plano espiritual, onde Ismael vai convocar uma assembleia, e nessa assembleia ele vai buscar voluntários, né, abnegados, né, que não temam a dor e o sacrifício, para iniciar o programa, né, as atividades espirituais aqui no Brasil. Interessante destacar dessa passagem, primeiro, que nessa convocação ele vai precisar de missionários em Portugal, né, porque era, como ele mesmo diz aqui, é necessário voltarmos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa para regenerar as fontes do pensamento. A gente sabe que o cristianismo ele vinha sendo deturpado ao longo dos tempos. Se nós compararmos o cristianismo, né, que era realizado pelos primeiros cristãos, né, e comparar com o cristianismo que estava sendo praticado nesse momento da história, né, início da Idade Moderna, a gente vai perceber uma grande discrepância. Toda aquela simplicidade, toda aquela busca de conexão total com os ensinos de Jesus, né, a busca ali da confraternização com todos aqueles que necessitavam, as caridades que eram realizadas, enfim, toda a simplicidade dos primeiros cristãos se perdem, né, na ostentação que a Igreja Católica ela apresentava naquele momento, né? Então a gente vai ter aí realmente uma necessidade de espíritos abnegados que venham reencarnar na tentativa de regenerar esse pensamento, de, como ele mesmo diz, voltar-se, né, novamente para a essência do mestre. E para isso é claro que esses voluntários iriam acabar padecendo, e ele mesmo fala aqui nesse trecho, né, a maioria terá de envergar o San Benito. O que é o San Benito? Tem uma nota de rodapé que vai falar que era o hábito em forma de saco, né, em baeta amarela e vermelha, que se enfiava na cabeça nos penitentes que iam ser queimados. Então, assim, quando a gente vai ver a história da Companhia de Jesus, a gente sabe que a Companhia de Jesus ela já nasce em luta contra a Inquisição, né? Então a gente tem um confronto, e desse confronto, naturalmente, se você vai de encontro à ortodoxia vigente, né, você corre sério risco de queimar ali na fogueira. Então Ismael ele já deixa isso claro, né, para aqueles que estavam ali se voluntariando ao serviço. E no Brasil, parte desses, né, que formavam ali a Companhia de Jesus, eles iriam também vir para o Brasil para aqui iniciar o processo de cristianização. Bom, quando a gente estuda na história esse processo dos jesuítas no Brasil, isso gera também uma grande polêmica, né? Porque tem toda uma discussão em torno da imposição de religião, né? Alguns vão dizer que é uma visão eurocêntrica de querer impor a religião da Europa, né, para os povos aqui indígenas, e isso é algo questionável, mas isso, gente, é uma análise do ponto de vista terreno.
Quando a gente olha do ponto de vista espiritual, a gente já tem um outro prisma, que é o seguinte: apesar de muito arbitrária a forma como foi realizado esse processo, né, e tanto aqui no Celeiro de Redenção, né, quanto aqui no próprio Brasil Coração do Mundo, isso é destacado, né, eles tiveram uma forma de ação equivocada, né, muitas vezes rude, violenta também. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, ela não chega a se instalar no Brasil, né, mas a gente sabe que tinha uma certa vigilância sobre o que acontecia aqui, né, e Humberto de Campos destaca que essa era uma grande ação positiva, o fato de a gente não ter instalado aqui no Brasil o Tribunal do Santo Ofício, né? Mas existe um ponto nessa passagem, dessa reunião em que ele convoca os missionários, que foi muito questionado por muitos críticos da obra. E eu vou trazer para vocês para a gente debater rapidamente. E depois a gente volta para o ponto central da obra, mas que acho que é digno de nota. Por exemplo, quando ele diz aqui: temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Ou seja, né, a gente ali seguindo pelas vias do fanatismo e cometendo vários equívocos, né? Então, demoraríamos ainda a despertar que esse não era o caminho. Até aí tudo bem. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja, que desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. São dois pontos que geralmente eles questionam. Primeiro, eles dizem que Humberto coloca a igreja como aquela que será responsável por representar o pensamento do Senhor na Terra. Bom, primeiro a gente tem que considerar que estamos falando de 1500 e pouco, Idade Moderna. Não existia espiritismo, minha gente. Presta atenção. Humberto de Campos, ele está trazendo a narrativa de um período histórico em que a igreja dominava. Naquele período, sim, ela tinha esse papel de difusão da mensagem do Cristo. Ela deturpou? Deturpou. Ela cometeu enormes equívocos? Cometeu. Mas ela era, naquele momento, a responsável pela propagação da ideia. Tá? Então aqui ele não está glorificando a igreja. Ele está simplesmente trazendo um fato que era real. Né? Então, às vezes a gente se prende a determinada parte da narrativa com o pensamento de hoje. Como é que uma obra espírita vai enaltecer a igreja? A obra espírita está trazendo a narrativa de um período histórico. E nesse período histórico, era sim a igreja a grande responsável pela propagação das ideias cristãs, com toda a deturpação que pudesse existir, e nós não estamos negando as deturpações, e nem ele, tá? Que depois ele tem uma nota aqui que ele fala sobre isso. E o outro ponto que é questionável nessa parte da narrativa é quando ele fala que a igreja foi obrigada a agir dessa forma. E esse é um ponto em que eu também questiono, né? Talvez seja uma visão limitada minha, mas eu acredito que, como a gente falou no nosso vídeo anterior sobre as críticas, a gente tem que analisar a história que a gente está lendo baseado também nos nossos parâmetros, né? E a gente sabe que a igreja, desde muito, ela era soberana. Na Idade Média, ela era a grande protagonista do cenário, né? A grande detentora do poder. Na Idade Moderna, o rei, né, com seu poder absoluto, com os estados nacionais, enfim, eles tomam para si esse poder divino, essa grande autoridade, mas ela está ali, fomentando aquele processo, né? Então, assim, ela tem um papel fundamental aí, ela não é obrigada, né? Mas ela é parceira, né, do regime absolutista. Então, esse é um ponto questionável, a gente também questiona, mas assim, considerando o que a gente conhece da história, né? Na nossa perspectiva, que não é espiritual. Então aqui a gente tem a espiritual, dizendo que ela foi obrigada, e a gente tem aqui a nossa perspectiva humana, analisando os fatos, né, com os elementos que a gente tem, ok? Vamos lá. Um outro momento importante dessa narrativa é quando ele vai citar que, então, a companhia de Jesus, né, os jesuítas, eles vão vir
com esse sentido de resgatar a pobreza, a humildade, e ele destaca figuras que estavam nessa assembleia, figuras conhecidas de muitos de nós. A gente tem José de Anchieta, né? A gente tem Bartolomeu de Mártires, a gente tem Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, dentre outros. Desses que ele cita, ele destaca dois bastante conhecidos nossos, que é o Manuel da Nóbrega, né, e o José de Anchieta. O Manuel da Nóbrega, que a gente sabe que foi uma das encarnações de Emmanuel, e o José de Anchieta, que depois vai vir como Fabiano de Cristo. Por que é interessante destacar José de Anchieta? Porque Anchieta ele vai ter um papel importante, inclusive é um dos fundadores, né, de São Paulo. Alguns historiadores vão falar da severidade de José de Anchieta, né? Existem relatos até de que ele matou um homem. Isso é bastante discutido, se foi verdade, se não foi, mas há muitos relatos de que sim, isso aconteceu, tá? Ele reencarna algum tempo depois como o frade, né, Fabiano de Cristo, onde ele vem aqui experimentar uma das suas grandes oportunidades de renúncia, né? E ali ele vai dulcificar seu coração. Então, assim, o que é interessante a gente perceber nesse capítulo? Esse movimento humano, gente. Mesmo aqueles que vieram como missionários, né, que vieram com a missão de esclarecer os povos que aqui se encontravam, e lá em Portugal de regenerar o pensamento devido às deturpações que a igreja tinha feito até então, né, se distanciando por completo, né, daquela simplicidade que era a vida e a mensagem e a forma de viver dos primeiros cristãos. Então eles vieram com essa missão, uma missão relevante, uma missão importante, né, mas eles também se equivocaram. Então às vezes a gente aponta o dedo condenando, né, a ação daqueles jesuítas, daquelas pessoas, mas a gente se esquece, gente, de que dentro da nossa história a gente vai progredindo com o passar do tempo. Aquele momento histórico nós acertamos em algumas coisas e erramos em outras, assim como hoje nós acertamos em algumas coisas e erramos em outras. Agora, isso não invalida a missão deles naquele momento. De alguma forma, a mensagem do Cristo ela foi plantada aqui, ela foi semeada aqui. E é isso que Humberto de Campos vai destacar aqui no final do capítulo. Ele vai dizer o seguinte, olha só: não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidades e de sombras em todas as nações europeias que abrigaram a sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do Marte do Calvário. Esses homens abnegados eram de fato o sal da nova terra. Então, eles vieram temperar a nossa terra, né? Eles vieram trazer o Cristo para cá. E isso é importante. Ele é ou não é o nosso guia e modelo? Era necessário ou não era necessário que o guia e modelo fosse apresentado àqueles povos de então, né? Se houve equívocos, né, e foram muitos, eles precisam ser balizados, balanceados aí, né, por conta das nossas próprias imperfeições. Mas a semente foi plantada. Isso que é muito interessante da gente observar no movimento humano, a nossa caminhada evolutiva, né? Nós caminhamos no sentido de nos aproximarmos de Deus, mas ainda tropeçando muito ao longo do caminho. E ele termina de uma forma muito bonita, quando ele fala assim: os humildes missionários da cruz ouviram a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e sempre será a luz do mundo. Ou seja, eles abriram mão de estar em outra situação, fazendo outras coisas, para estarem aqui, né? Num lugar onde a gente não tinha... Imagine a sua vida hoje. Você tem casa, com alvenaria, você tem saneamento básico, você tem tudo. Naquela época não tinha nada, né? Eles estavam aqui no meio de uma floresta com várias pessoas desconhecidas deles, afastados da família, numa situação bastante hostil em alguns momentos, e ainda assim, em nome do Cristo, eles vieram, né? Porque eles tinham a convicção de que aquele era o melhor caminho, o caminho da cristianização das pessoas. Então,
apesar de toda a polêmica que gera, né, na história oficial com relação à ação desses missionários jesuítas, aqui ele nos traz a oportunidade de repensar essas ações sobre uma outra perspectiva, né? E acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que esse capítulo nos oferece de reflexão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo, que, aliás, nós vamos contar com a participação especial da nossa amiga Patrícia Lins, que nós fizemos aqui um debate super gostoso sobre os capítulos 5, 6 e 7, que vai falar dos escravos, da civilização brasileira e dos negros no Brasil, que vocês vão ter a oportunidade de assistir aí nos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!